Paz e graça para você ligado nessa emissora. Mais uma vez, com a graça de Deus, iniciamos essa edição do programa Vejam Só Entrevista. Toda sexta-feira, nesse horário, nós temos aqui um expoente do pensamento cristão brasileiro e, às vezes, até internacional, nos contando da sua experiência e repartindo conosco o conhecimento que, pela graça de Deus, ele alcançou. E hoje nós temos ninguém menos do que um dos maiores sábios em teologia bíblica, em Bíblia propriamente dita, em línguas originais, hebraico e grego, pastor e professor, doutor, tradutor da Bíblia, Luiz Alberto Teixeira Sayão, mais conhecido como Dr. Luiz Sayão. Paz e graça, o senhor está bom? Tudo bem, pastor Heber, um prazer. Eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Vejam Só, e para a gente poder conversar. Não sei, esse assunto que você levantou deixa o nosso pessoal meio assustado, né? Pensei que você ia falar alguma coisa de bem, mas logo para a gente conversar sobre o mal. Mas vamos ver se a gente consegue transformar o mal em bem aqui na nossa conversa hoje. Perfeito. O doutor Sayão é conhecidíssimo no Brasil e no exterior pelo seu trabalho, pelo seu vultoso trabalho em várias editoras, e especialmente na primeira edição da Nova Versão Internacional, a NVI, aqui em português do Brasil. Ele continuou trabalhando com questões ligadas à Bíblia, é o editor da Bíblia de Estudos, Bíblia Brasileira de Estudos, né? E de muitas outras obras que, se eu ficar enumerando aqui, a gente não vai entrar no assunto. Mas, atualmente, ele está vinculado a uma faculdade de teologia, Faculdade Batista Pioneira, é isso? Isso, a Faculdade Batista Pioneira, que tem a sua sede presencial lá no Rio Grande do Sul, mas que hoje, no universo digital, ela, vamos dizer, atende o mundo todo, uma faculdade reconhecida pelo MEC, que tem cursos de graduação e de pós-graduação. Maravilha! Parabéns pelo reconhecimento que o irmão vem alcançando ao longo do tempo, aqui no Brasil e no exterior, e parabéns por conservar a humildade, né? O irmão é servo. Eu tive o privilégio de dividir um espaço separado apenas por uma divisória, lá na Edições Vida Nova, durante a produção da primeira edição da NVI, e quem ocupava a sala do lado era o professor Dr. Luiz Sayão, juntamente com a sua equipe. Deixa eu baixar o meu celular aqui, que ele já está fazendo estrago. Pois é. Então, eu posso falar. Tem o lugar de fala da competência e da acessibilidade e humildade que o irmão possui, né? Nunca se negando a repartir aquilo que Deus lhe entregou com grande fartura, né, àqueles que o procuram. Que Deus continue usando o irmão. Muito bom. Vamos lá, direto para a nossa enquete, né? Antes que eu esqueça de pô-la no ar. Para você, Ezequiel 28 e Isaías 14 tratam da origem de Satanás? Sim ou não? Esses dois textos, obviamente, você pode consultar aí na sua Bíblia, são os textos mais citados e mencionados quando se pergunta sobre, mas de onde veio o diabo, né? De onde veio Satanás? Onde está escrito que ele era um querubim ungido e que ele se transformou por cobiçar o lugar de Deus no inimigo, não de Deus, porque Deus não tem inimigo, mas dos homens e assim por diante. Como ele se tornou o diabo, né? Sempre se citam esses dois textos, Ezequiel 28 e Isaías 14, mas há controvérsias a respeito do conteúdo desses textos, como se eles fossem a explicação da origem do diabo. Mas essa é a nossa pesquisa. O nosso tema de hoje é esse que está na tela, né? Como os hebreus e os outros povos do Antigo Testamento entendiam o mal, a origem do mal, de onde vinha o mal, o que era exatamente o mal, e se, nos tempos do Antigo Testamento, o mal era personificado. Antes de passar a palavra para o Dr. Luiz Sayão, vou mencionar mais uma vez esse livro. Ele já esteve aqui, o doutor, falando desse livro aqui, O Problema do Mal. É uma obra produzida pela Rádio Transmundial, editora, assim, extremamente boa. Você vê, ela é concisa, ela não é longa,
mas abarca todas as questões ligadas ao mal, inclusive as filosóficas, né? Fazendo um apanhado sobre como a filosofia mundial encarou a questão do mal ao longo do tempo e, obviamente, fazendo pontes com a teologia bíblica dos tempos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Aí você vê que a questão não é tão simples assim, né? Vamos lá. Doutor Sayão, como é que o senhor responde essa pergunta na sua primeira fala? Dos textos? Isso. Então, pastor Heber, é o seguinte, quando a gente lê com atenção Isaías 14 e Ezequiel 28, muitas vezes o pessoal está acostumado a separar alguns versículos e olhar aqueles versículos e absolutizá-los sem observar todo o contexto. O que nós vemos ali é uma palavra de reprimenda do profeta para as nações que estão recebendo juízo da parte de Deus. Então, por exemplo, o que você tem na prática ali é uma referência ao rei de Tiro e ao rei da Babilônia. E aí, quando vai se descrever o que eles estão fazendo e traz o juízo, aparecem essas frases, né? Particularmente em Ezequiel 28, estavas no Éden, né? Andava perfeito nos teus caminhos, tal. Mas quando a gente lê isso, você tem que entender que boa parte do texto bíblico nos profetas, ele tem uma linguagem poética. Então, assim, sendo bem específico, muito claro, do ponto de vista exegético, diretamente no texto, o texto não está falando diretamente de Satanás, né? A gente, às vezes, o pessoal leva um susto ao ver isso, porque precisa se observar com clareza o texto do começo ao fim e você vê. E o que está em vista lá? Você tem, no caso de Tiro, Tiro é uma cidade importante da Fenícia, juntamente com Biblos e Sidom, e que eram muito famosas pelo seu comércio, pela sua pujança, o seu poder. E o profeta traz um questionamento dessa opulência que, de certa forma, está relacionada com domínio, opressão e poder. E na Babilônia, então, não precisamos nem de explicação, né, da situação, qual é o papel da Babilônia, tanto na história do que envolve o fim de Judá, como no seu poderio no mundo antigo, né? E então, diretamente, não está falando disso. Mas, aí vem a questão, olhando para o mundo antigo, a visão que se tinha não é a visão que a gente tem hoje, né? Um rei não é só um rei. Um monarca, um líder de uma cidade ou de um império, ele é considerado uma espécie de autoridade cuja realidade está legitimada, digamos assim, no contexto espiritual. Ele é meio que divino, ele está ligado a esse elemento por trás dele. Então, talvez até a razão da associação com a história do Éden, ali no texto, tenha esse pano de fundo. Então, o que a gente pode dizer? Será que por trás do rei de Tiro e do rei da Babilônia existe, no final das contas, vamos dizer, um toque satânico nisso? Do ponto de vista da revelação final, a gente pode dizer que sim. Isso o que a Bíblia vai dizer? Porque como a gente olha para o texto bíblico, você tem uma revelação progressiva, só depois do período persa é que vai ficar mais claro para a gente esse delineamento da figura de Satanás, que é inimigo da obra e do povo de Deus. Então, a gente pode dizer agora, aqui no futuro, olhando para trás, dizer, olha, de fato, olha, a serpente é o dragão, que é Satanás. Olha, o que estava inspirando as nações com um poderio de reis que se consideravam divinos era uma inspiração do mal que a gente tem no Novo Testamento, a clara figura de Satanás. Então, assim, a resposta é um pouco dupla. Do ponto de vista exegético,
do ponto de vista da análise do texto, a gente não pode dizer, ó, está claro aqui que é Satanás, que não é o foco. Do ponto de vista de uma teologia sistemática completa, olhando de trás para frente, agora no retrovisor a gente diz, olha, por trás disso havia uma inspiração que o Novo Testamento vai conferir que tem a ver com a ação satânica. Então, eu vou fazer uma pergunta bem direta, acho que para elucidar de vez a questão. O leitor ou o ouvinte do profeta Isaías não iria associar a profecia de Isaías ao que a gente chama de diabo hoje. Não. O de Ezequiel talvez por causa do exílio, mas Ezequiel é durante o exílio, não depois do exílio, né? Não, com certeza. Nenhum dos dois. Com certeza não. Isaías, segundo os melhores, vamos dizer, historiadores e que trabalham a cronologia, a gente tem um período de 740 a 680 a.C. Ezequiel vai profetizar de 593 a 571. Então, isso ainda não pega o período persa. O período persa vai começar só em 538, com Ciro, né? Então, com certeza, quem recebe a mensagem na época não associa com a figura de Satanás como nós temos plenamente delineada mais tarde. Uma curiosidade, que inclusive, mais uma vez, fazer a propaganda do livro aqui, O Problema do Mal. Eu faço a propaganda porque esse livro aqui, ele é conciso, mas ele é extremamente elucidativo. Além de produzir, aliás, esse é o estilo do Dr. Sayão, ele instiga a investigação, você vai querer se aprofundar, uma série de coisas. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa que eu estava relendo o livro para fazer a entrevista, né? E descobri, né, uma coisa que eu não tinha prestado atenção ainda, né? A palavra Satã, em hebraico, é a mesma que aparece em vários lugares, que não tem nada a ver com o diabo. Por exemplo, o anjo do Senhor, Melech Yavé, você põe no livro, né? Melech Yavé, que se opõe a Balaão no caminho, lá é chamado de Satã, é isso? Porque a ideia fundamental de Satã é aquele que se opõe, então é um adversário, né? Então, inclusive, a discussão dos estudiosos da semântica, né, do léxico hebraico antigo, é que em várias ocorrências não se trata de um substantivo próprio, né? E, nesse sentido, até se discute quando é usado com artigo, quando não. E, na verdade, assim, eu sei que pode parecer surpreendente, porque o nosso ideário religioso brasileiro, a figura de Satanás, ela tem assim uma predominância significativa, né? Mas no Antigo Testamento a gente praticamente quase não tem nada explícito ligado à figura de Satanás. Onde é que a gente tem assim mais nitidamente? Você tem a referência no livro de Jó, a gente tem uma referência em Zacarias, e a outra referência que vai aparecer é lá em 2 Crônicas, no caso do recenseamento que Davi faz e é repreendido por Deus, que aliás é até curioso, porque o texto de Crônicas tem um paralelo em Samuel, e um diz que foi o Senhor que fez, e em Crônicas fala que isso foi incitado por Satanás. Mas, de fato, na maior parte das ocorrências, não tem uma referência ao, digamos assim, dito cujo. Mas tanto Zacarias quanto 2 Crônicas são livros posteriores, bem posteriores ao exílio, portanto, ao período persa. Sim. Então, aí tudo bem. Sim. Já existia a noção de um ser maligno personificado. Mas, bom, Jó, a gente não sabe quando foi feito, né? Mas Satanás está explícito lá. Mas eu não tenho... Eu, pessoalmente, eu acho que a redação final de Jó é pós-exílica. Tá. Porque, veja, a história, ela pode ser antiga, e muito provavelmente é mesmo, e ela é guardada na tradição, possivelmente em parte por tradição oral, quem sabe até de alguma maneira documentada que nós não temos. E assim, você pega, na história da filosofia, você tem um indivíduo que tem um impacto enorme, que é o Søren Kierkegaard. Na época dele, no século XIX, ele não fez diferença nenhuma, ele não teve impacto.
Passado um período posterior, né, quando chega no final do século XIX, começo do século XX, aí o pessoal meio que descobre o Kierkegaard. Então, os escritos dele tiveram força e poder lá na frente. Então, o livro de Jó, ele traz um questionamento, né? Olha, será que é verdade que o justo sempre é recompensado de maneira concreta, conforme a gente espera do entendimento da aliança, e o ímpio sempre colhe os resultados? Olha, não é bem assim. Quer ver? Deixa eu contar uma história para você. Mas isso faz sentido num momento posterior. Então, a maneira como a construção da teologia de Jó se dá, no meu entendimento, se dá num período posterior, e eu acho que tem que ser, pelo menos, no período persa. É uma questão mais ou menos de lógica, né? Faz sentido. Agora, o grande problema da maioria esmagadora dos crentes atribuírem Isaías e Ezequiel, Isaías 14, Ezequiel 28, ao diabo, é que se você fala o que o irmão falou, né? Não, eles estão tratando de monarcas, tal. Então, aí você fica um órfão. Você fala assim, ué, então de onde veio o diabo? Então, o que a gente vai encontrar? A ideia do mundo antigo, né? Lembra isso que é difícil da gente talvez entender? Israel está num contexto principalmente semítico do mundo antigo, onde eles conhecem ali as culturas cananitas, que não tem lá grande expressão, o mundo do Egito, né? No Egito havia um deus Sete que tinha alguma coisa de maligno, e alguns até acham que talvez pudesse ter alguma conexão, mas principalmente no ambiente mesopotâmico, né? Quando você tinha lá a discussão entre Marduk e Tiamat, né? Então você tem a ideia de como é que a realidade se apresenta nesse mundo politeísta, e as divindades desse mundo pagão, elas são meio confusas, elas são meio malignas e daqui a pouco elas são boas, mas na Mesopotâmia você tem um conflito entre Marduk e Tiamat, que seria uma espécie de conflito entre o bem e o mal. Aí quando a gente lê o que aparece lá na Mesopotâmia, inicialmente no Enuma Elish, que é o relato que eles têm sobre a criação, e a gente lê o Gênesis, você percebe que tem ecos. Então, as evidências sugerem o quê? E quando a revelação divina aparece na história de Israel, ela aparece num ambiente cultural, religioso e literário onde ela confronta essas ideias. E a ideia fundamental do mundo pagão é que o mal é uma realidade inerente à experiência à nossa volta. É o que a gente chama, né? Existe a existência metafísica do mal. E por isso você vai ver que o relato da criação é uma narrativa de violência, de conflito, de luta de Marduk, e aquela questão do caos marcado por isso. Quando você chega no relato bíblico, ele é curioso e interessante, porque o relato bíblico ele vai até trazer, né, ao mesmo tempo em que você tem Deus e o Espírito de Deus sobre a face do abismo, né? O abismo é o Terrom, que no radical semítico lembra esse Tiamat. Aparece uma coisa bem diferente. Primeiro, que a realidade de Deus ela não está sujeita às limitações e não existe uma teogonia, uma explicação de onde vieram as divindades. Deus simplesmente é, está, e não há necessidade de explicação sobre ele. Segundo, que o relato da criação ele é extraordinário porque ele é pacífico. Não tem a guerra dos monstros, não tem esse conflito. E os hebreus conheciam isso, porque quando você lê Salmo 74, o Salmo 89, ou mesmo em Jó, você tem a história do Leviatã, do monstro do mar, do Taninim, de um outro monstro chamado Raab, né? Eles conheciam esse ambiente todo. Salmo 104 vai falar também sobre isso. Mas ali você observa
que o cenário tudo que Deus faz é bom. Existe uma ordenação da criação. Existe assim, naquele mundo onde de certa forma se celebrava indevidamente o caos, existe uma pacificação desse caos primordial pela palavra divina que ordena a realidade e coloca o ser humano numa posição de dignidade e de responsabilidade perante a criação. Aí a gente vai perguntar, mas espera aí, nessa história toda, então de onde vem o mal? Aí nós temos que falar sobre 3 coisas importantes. Quando a gente fala em mal, nós estamos falando de 3 aspectos que podem ter a ver com a palavra mal. Um deles é o que a gente chama de mal moral, que quer dizer o pecado, que quer dizer transgressão. O outro sentido é o mal enquanto dor e sofrimento, né? E o outro sentido é o mal enquanto fragilidade e limitação. Então, num certo sentido, né, os estudiosos gostam de chamar isso às vezes de mal metafísico, né? Num certo sentido, a realidade humana, por ser o ser humano criatura ilimitado, ela, num certo sentido, está sujeita a esse mal metafísico, né? Eu posso desejar, querer uma série de coisas que eu não consigo simplesmente porque eu sou gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, depende da pessoa, né? A gente não consegue. Então, nesse sentido, na criação, isso está definido. O ser humano é apresentado como limitado, como fragilizado, por isso que ele não é divino, ele é separado. No mundo antigo é confuso esse negócio, o que é divino, o que é humano, o que é tudo embolado numa confusão danada. A Bíblia faz um negócio curioso que é uma demitologização da cosmovisão pagã antiga. E aí, o que acontece? O texto bíblico desloca, e o que no paganismo era o que a gente pode chamar de visão metafísica do mal, ele desloca o mal para a dimensão ética. O problema do mal está ligado com o uso indevido da liberdade. Se você está em sintonia com o Criador, que colocou você numa posição de dignidade, ou seja, o ser humano não é sem significado, ele não está à mercê dos deuses, ele não está numa situação jogado sem direção, não, ele tem condições de honrar o Criador e caminhar na sua missão, agindo em sintonia com ele ou não. Por isso que a gênese do mal na Bíblia aparece com o foco do uso indevido da liberdade, que estabelece essa dimensão ética e espiritual do ser humano, que é tão determinante, relevante e significativa. Agora, é curioso que a tentação aparece externa. E aí aparece, né, a figura da serpente. E a figura da serpente chama atenção porque o mundo antigo era meio ligado em serpente. Quer dizer, até hoje, né? Você vê que o símbolo da medicina, de odontologia, puxa esse negócio lá de trás. Porque os antigos olhavam para a cobra e achavam curioso, né? Como uma cobra pequenininha picava o pé de alguém e daí algumas horas o cara estava morto. Então a associação da discussão de poder de vida ou morte associada à serpente, né? A serpente também tem esse negócio de trocar de pele e aparecer nova de novo depois dela aparecer, estar envelhecida. Havia toda uma, vamos dizer, uma interação literária, religiosa, muito forte, que a gente vê, inclusive, comprovada pela arqueologia. Então, quando aparece a serpente, traz uma coisa interessante para a gente, que é a ideia do mal como tentação externo, que estabelece para nós uma coisa curiosa, quer dizer, que originalmente, no projeto de Deus, o ser humano não é criado em condição de perversidade, ele não é criado, né? Ele é convocado a reagir diante de uma situação que o coloca na condição de permanecer em sintonia com Deus ou não. E é interessante porque, mesmo aí que o pessoal talvez vai assustar um pouco, mesmo em Gênesis 3, não há menção explícita a diabo, a Satanás, né? O que a gente vai perceber é que
esse relato ele tem um sentido muito forte e significativo naquele ambiente, influenciado pelas ideias mesopotâmicas, egípcias, daquele contexto. Ele tinha um impacto muito grande. Depois, no desenvolvimento da revelação bíblica, você tem Jesus dizendo em Lucas 10:18, eu via Satanás cair do céu. Eu acho que esse é o texto que define para a gente que, de fato, Satanás é criado como um anjo originalmente não contaminado, usa a sua liberdade para se opor a Deus, e ele cai, e o Novo Testamento vai nos dar a diretriz que a serpente é o dragão e está por trás desse cenário histórico. Mas, a princípio, lendo só em Gênesis 3, a gente não consegue enxergar essa realidade. Os hebreus contemporâneos tanto de Moisés quanto depois, né, Davi, né, bastante tempo depois, eles enxergavam essa história, ou a origem do mal, ligada a um elemento externo, ou eles não tinham uma... Porque, assim, inclusive, essa questão que o irmão menciona no livro também. Em várias passagens do Antigo Testamento, coisas ruins são atribuídas a Deus, Deus fazendo, Deus mandando um espírito do mal da parte do Senhor. Perturbar Saul, por exemplo, ou um demônio enganar um rei, né? E aí? Então, aí nós temos dois elementos que precisam ser considerados, né? Quando a gente olha para a realidade humana, particularmente diante do fato de que o ser humano mostra uma relação de distanciamento, de ruptura com Deus e entra na sua caminhada de autonomia e autossuficiência, toda experiência e realidade humana está maculada. Então, num certo sentido, qualquer agir de Deus nesse cenário traria para nós uma espécie de possível comprometimento divino na história humana. E aí é interessante, porque a Bíblia vai apresentar frases que a gente vai ouvir assim, como assim chamar Nabucodonosor de meu servo? Como assim Deus agora está fazendo? Essa é a crise, por exemplo, do profeta Abacuque, que a gente menciona tanto aí. O Abacuque fica desesperado, falando, Deus, é o seguinte, no meu curso de teologia que eu fiz, que eu aprendi direitinho, fiz a minha teologia sistemática quadradinha, o senhor é tão puro de olhos que o senhor não pode nem ver o mal. Como assim o senhor vai usar Babilônio para trazer julgamento sobre Judá? Tá certo que Judá não é grande coisa, mas me desculpa, aí o senhor chutou o pau da barraca, não pode, né? Não faz sentido. Então, o que acontece? Nos descaminhos humanos, Deus interfere na história com o seu projeto de redenção e, num certo sentido, ele entra nessa história maculada e para reverter essa história. Então, por exemplo, o símbolo máximo da rebeldia contra Deus é a construção da cidade, que começa com Caim. E Deus escolhe uma cidade, Jerusalém. O símbolo máximo da rebeldia de Israel contra Deus é escolher um rei. E Deus vai e escolhe um rei para construir a história de redenção. Então, nesse aspecto, em vários momentos parece que Deus está agindo na história de modo a macular-se, quando, na verdade, você tem um toque divino no meio dessa situação com o projeto de redenção. Paralelo, mais ou menos, ao que acontece com Jesus. A lei diz que você não pode tocar numa pessoa impura, você não pode tocar num leproso. Jesus toca, mas aí ele cura o leproso. Então, é outro caminho. Outra coisa que precisa ser vista é que entender o que é mal. A Bíblia deixa claro que Deus não pratica o mal do ponto de vista do pecado, do ponto de vista do mal ético, né? Então, ninguém a ser tentado, Tiago vai dizer, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas Deus faz o mal do ponto de vista de trazer sofrimento. Então, por exemplo, o espírito mal da parte do Senhor, que atormenta Saul, que em hebraico diz Uruach Hará, o que é espírito mal? Será que é um demônio? É provável que não.
pode ser um espírito arruinador, no sentido de um espírito que traz sofrimento, que traz dor, e não necessariamente um demônio, uma coisa maligna em si, né? E diante desse cenário, por exemplo, é forte a frase tão conhecida de Isaías 45:7, eu, o Senhor, crio o mal, né? Mas é lógico que Deus não cria a maldade, o pecado, a injustiça. Cria o mal quer dizer, eu trago o sofrimento. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, as nuvens são a poeira dos seus pés, vai dizer o livro de Naum. Então, nesse sentido, certos textos a gente entende quando você presta atenção em que tipo de mal você está envolvido. E o outro é como dizer, né, que Cristo se fez pecado por nós. O sujar-se divino no barro humano com o seu projeto de redenção. Legal essa ideia de Deus se inserir, mesmo antes de Cristo, na transgressão humana, né? Escolhendo uma cidade, elegendo um rei, ou seja, redimindo a rebelião humana. Isso eu nunca tinha ouvido. Muito legal. Então, isso faz parte eu diria assim que Deus é curioso na Bíblia, porque você tem uma santa trollagem divina, no sentido que Deus age de maneira inusitada. Você não espera isso. Quando você vê que, vamos dizer, deu ruim em geral, por exemplo, pega a cena do Êxodo. Você vê o maior império do mundo, o faraó, com a ordem, e aí você fala, caramba, como é que vai surgir alguma coisa daí? Qual que é a cena que aparece? Aparece, olha, a ausência masculina, é bizarro isso. Aparece a mãe de Moisés, aparece a irmã Miriam, o irmão não aparece, e aparece a princesa. E aí você vê um nenê abandonado no Nilo, como o prelúdio do grande projeto de libertação. Por isso que é interessante como na Bíblia tem tantas histórias de mulheres estéreis. Porque a mulher estéril é assim, é o fim, né? Você não tem esperança nenhuma. E Deus vai usar exatamente essas circunstâncias numa espécie de construção da história da redenção de maneira inesperada, inusitada e surpreendente. É quase um 007 teológico. Quando você vê, existe uma missão secreta de Deus acontecendo de maneira absolutamente surpreendente. A história de Naamã, por exemplo, é curiosa demais, né? Porque você vê, o texto provoca, né? O Senhor tinha dado vitória a Naamã. Pois é, por quê? Porque o povo resolveu seguir os ídolos e rompeu com Deus. Pois é, o Naamã que vai conquistar ele vai reconhecer que há Deus somente em Israel. Então é curioso demais, é muito legal. Eu digo que Deus é brasileiro e mineiro. Né? Num certo sentido, você tem razão. Pode ter certeza. Agora, vamos retomar um pouquinho a questão da criação. E duas coisas que sempre me intrigaram quando leio Gênesis, capítulo 1, e nunca entendi direito o que está escrito lá. E no livro o irmão menciona, e outras vezes já foi mencionado aqui, foram mencionadas algumas questões, que no mundo antigo havia uma noção de trevas primevas, águas primevas. Pedro vai dizer que Deus tirou a terra da água, de uma água que já existia. Que história? O irmão falou lá, né? Que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas ou sobre a face do abismo, e o abismo era o lugar do mal. Como é isso? Quando o irmão lê isso aí como hebraísta que entende o quê? Então, quando a gente lê o texto de Gênesis, a nossa tendência ocidental, moderna, cronológica, é tentar botar uma coisa depois da outra dentro de uma leitura assim. Mas você, na verdade, tem dois relatos da criação, um do lado do outro, e eles são complementares e têm enfoques distintos. E é curioso que, mesmo depois de dizer isso, chega lá em Gênesis 5, fala no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra. Isso quer dizer que o texto está com outro tipo de proposta e de enfoque. A gente, quando lê hoje, quer saber quando e onde as coisas aconteceram. Quando você olha para o ambiente do Antigo Oriente Próximo,
toda a discussão que existe é a relação entre vida e morte e entre água, fertilidade e região seca. Essa é a questão. Tudo gira em torno disso. Olha que coisa curiosa. Veja como é que aparece o Éden. O Éden aparece como um jardim, ou seja, com uma exuberância de fertilidade que tem 4 rios. É o Eufrates, o Tigre, o Gion e o Pison. Quando você lê a Bíblia, em vários momentos da história, a gente vê que as águas vão rolar por toda parte. Então você tem cenas importantes na beira do poço, você vê a questão do povo chegando na terra onde existe água. Até no Novo Testamento, pega o Evangelho de João, por exemplo, Jesus começa fazendo o quê? Transformando água em vinho. Depois ele vai purificar o templo. Purificar, como é que é purificação no templo? É banhos, rituais em torno. Tem toda uma questão de água. Depois ele fala para Nicodemos no 3, nascer da água e do Espírito. Aí chega no 4, a mulher samaritana, que água. Então, essa dinâmica, para quem está longe do Oriente Médio, onde tem esse contraste, não está claro, e nesse ambiente está. Então, o texto ali não está querendo dizer para nós exatamente uma sequência cronológica específica de como as coisas aconteceram. O texto está dizendo para a gente, naquele ambiente, com aquela cosmovisão, como é que nós temos uma ordenação divina diante dessa realidade. E, claro, que tem 2 caminhos, vamos dizer, exegéticos e gramaticais. No versículo 1, ou você lê o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, uma declaração geral, como se fosse a introdução de tudo, e depois ele vai dizer, olha, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou, a outra leitura possível é, quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra sem forma e vazia, disse Deus, trazendo esse relato. Como nesse ideário do mundo antigo, o ambiente geral, onde você tinha o confronto entre o bem e o mal, era essa realidade das trevas num elemento caótico e cheio d'água, o texto bíblico vai mostrar o Espírito, que na verdade em hebraico é a mesma palavra para vento, né? E você lê o relato da Mesopotâmia, fala que o Marduk, né, que seria do bem, enfrenta o Tiamat do mal com uma espécie de vento que joga sobre ele. E aqui o vento divino é diferente. Inclusive, é curioso demais, porque é merachefet. É até um verbo feminino e que dá a ideia, né, é como uma ave que paira sobre, como uma coisa que traz vida. Então, a ideia não é tentar descrever no detalhe quando e onde surgiu a água. Fica claro no texto que Deus criou tudo. Quando ele diz criou os céus e a terra, quer dizer criou o universo como um todo, incluindo a água. Quando ele vai falar da função que isso tem na relação com Deus e com a realidade humana, ele apresenta a água nesse ambiente onde essa realidade acontece. Até porque a maneira como a criação é descrita ela é muito interessante. Ela tem 3 dias ligadas à forma e 3 dias ligadas ao preenchimento. Então você vê, por exemplo, que no dia 1, disse Deus, haja luz. Curiosamente, no dia 4, sol, lua e estrelas, porque a Terra era o quê? Sem forma. Então precisa de forma. Como é que é a forma? Separação de luz e trevas, separação de águas e águas, separação de águas e terra. No dia 4, a luz que surge aqui é sol, lua e estrelas. No dia 5, paralelo do dia 2, que é o preenchimento da forma, aí você tem os animais, os seres alados que estão em cima e os que estão dentro d'água, que são os peixes da água. E no dia 6, você tem aí o ser humano e os animais sobre a terra. E é curioso, porque no dia 3 é o único dia dos primeiros que tem uma coisa a mais diferente, porque Deus cria a terra seca e cria sobre ela a vegetação. E no dia 6, que é o paralelo, Deus cria os animais e cria o homem. Então, a vegetação é paralela do homem.
dando a entender, aparentemente, que o ser humano tinha à sua disposição inicialmente para se alimentar todo tipo de vegetal, porque ele só vai deixar de comer só vegetal lá na frente, depois do dilúvio. Então, acho que o que é difícil para a gente é tentar, assim, pensar que tipo de lógica de pensamento tem nesse tipo de literatura de um período tão antigo, né, e que está falando a respeito, não exatamente como Deus fez tudo, mas por que ele fez e qual é o significado disso. Muito legal. Agora, o irmão mencionou a criação dos seres marinhos, né? Muito recentemente que eu descobri, não me lembro agora em que livro que eu li isso, que a palavra que era traduzida nas versões antigas como grandes baleias, na verdade, são monstros, cuja palavra em hebraico também se referiria a esses monstros que a gente chama de mitológicos, né? Inimigos da obra de Deus, o Leviatã e outros. É verdade? Então, existem vários bichos nessa história. É verdade, essa palavra que você menciona é a palavra tanimim, que diz respeito a serpentes marinhas ou monstros. Você tem um chamado Raab, tem o Leviatã, e Jó ainda vai mencionar um outro que não é dentro d'água, que é o Behemoth, né? E você tem também o Tanimim. Essa é uma questão não resolvida, porque os estudiosos leem isso e aí eles têm várias tentativas de explicação. Uma delas, que é muito comum nos ambientes mais tradicionais e conservadores, é transformar esses bichos em bichos conhecidos. Por isso, por exemplo, muitos tradutores da Bíblia assim, mais tradicionais pegaram o Behemoth e Leviatã e transformaram em crocodilo e hipopótamo. Né? Mas se você olhar bem a descrição, não dá. Em Jó 40, em Jó 41, 15, inclusive, não faz sentido. Por exemplo, a cauda do hipopótamo não bate com o que o texto apresenta. O outro lado da moeda vai dizer o seguinte: não, olha, esses bichos aí, na verdade, são pura invenção hebraica antiga. O pessoal, a semelhança dos povos da antiguidade, eles pegaram e imaginaram dragão, imaginaram coisas assim. E há uma terceira hipótese, que eu acho que pode fazer mais sentido, é que eles estavam, de fato, fazendo referência a animais conhecidos que talvez pudessem também ser descritos de maneira poética ampliada, além da sua designação. Pode ser que alguns desses animais, desses bichos, a gente não tenha conhecimento. É curioso, por exemplo, se você olhar lá a descrição de Jó, o bicho lá está mais com cara de brontossauro do que qualquer outra coisa. Exatamente. Eu não sei se seria ou não, mas é uma possibilidade. E como a linguagem do texto ela é poética, então pode ser que a gente tenha o quê? Uma personificação, né? Ou pelo menos uma construção de uma figura a partir de uma realidade, né? Assim como eu digo hoje em português, você viu o que a fulana fez com a outra? Aquela ali é uma cobra. Né? Então, como eu ia falar a respeito do mal ameaçador, eu descrevia a partir dessa referência, né? Porque os antigos conheciam animais grandes assustadores e eles então faziam essa associação. Eu acho tão interessante no Salmo 104, quando fala, por exemplo, do Leviatã, que Deus diz que Deus o criou para com ele brincar. Essa frase é muito interessante, porque aquilo que representava o pavor, o medo, a figura ameaçadora associada ao mal, o texto mostra tanto esse poder da soberania divina, quer dizer, ele não passa do patinho na banheira, né, de Deus, que ele tem poder sobre ele. E quando você lê o Salmo 74, né, o Senhor esmagou a cabeça do monstro marinho. Por exemplo, fica claro no Salmo 89, verso 10, que um monstro da Raabe é uma figura do Egito. Então você também tem que ver o que está sendo a intenção do autor a fazer esse tipo de associação. Tá certo. Muito bom. Agora,
uma outra coisa. No livro do irmão, esse aqui, né? O irmão menciona possibilidades de ecos no Pentateuco do entendimento a respeito do mal dos povos vizinhos, né? A influência dos povos vizinhos. Aí o irmão menciona o Azazel, que é o tal do bode expiatório, né? Uhum. Que relação haveria com o mal? Então, E é por isso que o diabo tem cabeça de bode? Então, é curioso, né? Porque eu não sei exatamente como o diabo deu bode desse jeito na história, mas provavelmente, né, por causa, acho que mais do Novo Testamento, quando fala separará o bode das ovelhas, e assim, quem conhece esse ambiente desses rebanhos sabe que o bode não é assim o sujeito mais simpático e obediente, né? A sua postura. Eu me lembro uma vez eu estava em Israel e eu peguei um pastor lá de rebanhos, ele falou: vocês querem ver a diferença aqui? E aí ele chamou, né? As ovelhas vieram todas e os bodes nada, são realmente aquilo que a gente sempre fala. E talvez essa associação venha daí. Com certeza. Mas o interessante é que em Levítico 16 vai aparecer essa referência ao Azazel, e ela é um tanto quanto desafiante para os estudiosos da Bíblia, porque a lógica que a gente tem em Levítico e no Antigo Testamento é o seguinte: Deus toma um passo absolutamente impensável, né? Porque ele, pela graça, escuta o clamor dos israelitas, né, que vão se lembrar desse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e liberta, e traz esse povo libertado, chega no deserto, no capítulo 19 de Êxodo, Deus faz a proposta para ele: escuta, vocês querem fazer parceria? Vocês querem fazer aliança? E eles respondem: o Senhor será o nosso Deus. E vamos assim dizer, eles assinam o contrato e entram em aliança com Deus. Então Deus passa a estar presente no meio do povo. Quando Deus passa a estar presente no meio do povo, surge um desafio muito grande, porque isso não é possível. Deus é puro, santo e perfeito, e o povo é o povo pecador. Então vai se criar toda uma dinâmica do ponto de vista do tempo e do espaço para permitir essa parceria inusitada. E aí você tem uma espécie de degradê de purificação do ponto de vista espacial. Você tem um redimensionamento do tempo, quer dizer, o tempo não é mais o tempo comum. O tempo agora tem festas específicas dedicadas ao Senhor. Você tem o ciclo sabático dedicado ao Senhor, com toda a orientação. E você tem o acampamento dos israelitas, você tem o espaço do tabernáculo com o pátio, a tenda, o lugar santo e o santíssimo. Então você tem uma gradação dessa realidade da presença divina. E aí, quando você sai fora do acampamento, aí o negócio pega. Porque você vai estar num ambiente que tem a ver com impureza, com morte e distanciamento de Deus. Daí surgem, inclusive, critérios higiênicos curiosos, interessantes. Quando você quiser fazer alguma coisa, faça favor de ir lá fora do acampamento, porque aqui não. E né? enterrar. Exatamente. Né? Então você tem esses conceitos, e o lugar mais ameaçador que nesse contexto está associado com o mal é o deserto, no sentido pleno. E aí, com a ideia de purificação, você tem a ideia dos 2 bodes, e um deles é enviado para o deserto, né? Inclusive teve gente na história que tentou fazer uma associação dele com Satanás, com o diabo, um bode para Deus, o outro para o diabo, mas isso não subsiste no texto, muito complicado. E aí ele é mandado para o deserto numa espécie de proposta de purificação, de ritual simbólico de afastamento do mal da comunidade para ser lançado no ambiente mais, digamos, impuro possível. O que alguns teólogos vão fazer lá na frente, mediante o que o Novo Testamento nos apresenta, até pensando numa tipologia cristológica, a ideia de que os 2 bodes viriam conjuntamente representar o que seria a obra completa de Cristo em nosso favor, né? No sentido em que
nós temos aí uma purificação plena que envolve os dois aspectos que estão representados neles, né? Os estudiosos, as versões mais antigas, traduzem por bode emissário, e algumas versões, mediante uma dificuldade de entendimento, elas preferem transliterar o hebraico. Um bode para o Senhor, outro para Azazel. Azazel, referência à localidade, Azazel, referência a uma espécie de elemento que tinha a ver com a realidade do contexto do Oriente Próximo, que evocasse algum tipo de realidade espiritual, coisa do deserto. Então, isso é um assunto muito desafiante. A noção de demônios, como a gente vê no Novo Testamento, ela é totalmente estranha a todo o Antigo Testamento. Ela vai surgir só depois do período interbíblico? Nós não temos, né? Você tem alguns textos que poderiam ser associados. Talvez o mais forte seria lá 1 Samuel 16, quando fala do espírito mau da parte do Senhor, enviado para atormentar Saul, né? Mas não são descritos assim, porque o que o Antigo Testamento mostra para a gente é o desafio diante do mundo politeísta e pagão, dizendo o seguinte: olha, a realidade não é recortada, não é verdade que a gente tem um pedaço de cada coisa, não. Como existe um Deus só, toda a realidade está sujeita ao único Deus poderoso e soberano. Então, em última instância, todas as coisas se remetem a Deus ou são explicadas em função dele. Então, se eu tenho uma coisa agradável na minha vida, foi Deus que deu. Se eu estou passando por sofrimento e dificuldade, foi Deus que mandou. Você vê o salmista, quando o salmista chora e clama e pede ajuda, ele diz: Senhor, por que o Senhor deixou a gente aqui nessa situação? Ele não apresenta uma outra sugestão de que foi um demônio ou uma coisa má. Isso só vai ficar nitidamente claro mesmo só no contexto do Novo Testamento, onde você aparece com a ideia de demônio propriamente dito, assim dito, e espírito mau e espírito impuro, akathatos, o espírito imundo ou impuro, como é colocado nas traduções. E por que houve essa transição? Quem produziu isso? Olha, a gente tem dois elementos aí que podem ser considerados. Não quer dizer que no mundo antigo não houvesse coisas dessa natureza, não quer dizer que isso fosse uma realidade que passou a existir depois de uma época. A questão é que, em determinado momento da história, observando a realidade da experiência de Israel com Deus, você tem uma seletividade teológica. Tem coisas que estão no radar, tem outras perguntas que estão sendo apresentadas, e essas perguntas, elas são tratadas no texto. Quando os israelitas saem do mundo semítico, né, porque eles estavam lá, nesse mundo, contato histórico com os egípcios que estão próximos desse mundo semítico, mundo da Mesopotâmia, até mesmo os hititas, assírios e babilônios. Quando você entra na Pérsia, aí você mudou tudo. Aí você está numa outra realidade. E qual é a questão? Os persas, eles eram que a gente pode chamar de dualistas radicais. Eles entendiam de fato que a realidade era dividida entre um princípio do bem e um princípio do mal. Então, surge a questão, nesse momento, que às vezes algumas pessoas tentam assim desconsiderar essa realidade histórica, enquanto outros acham, não, essa ideia que tem na Bíblia foi uma influência persa que criou isso. Provavelmente faz mais sentido você dizer o seguinte: para esse povo que conhece um Deus único, que tem essa revelação monoteísta ética, escutar o que eles estão vendo no mundo persa, que resposta eles vão dar em função da revelação? E a resposta é sim, existe uma realidade do mal que se opõe à obra de Deus, só que essa realidade do mal não é como os persas imaginam. Não é exatamente o Deus do mal.
é uma criatura que rompe com Deus e age nesse cenário, e à medida em que a gente entra no período grego e romano, pode ser que a experiência maior dos judeus agora vivendo nos ambientes pagãos e tendo um contato mais forte com a questão do demonismo, porque você chega, por exemplo, na época de Jesus, você já tem exorcistas judeus. Então, aí começa um desenvolvimento no sentido de o que acontece quando você tem pessoas que parecem perder toda a consciência, parecem ser dominadas pelo mal, e aí você tem um desenvolvimento curioso, né? Tanto de uma demonologia como de uma angelologia. Eu tenho que chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com essa aula maravilhosa que você está tendo aqui no Vejam Só Entrevista. E também vamos rapidinho. Eu vou adiar as fotos porque é mais importante ouvir o professor do que as fotos ficam para o próximo programa, tá bom? A gente volta já já. Não esquece de anotar o telefone da Agrade, 3115-0819. Você deve estar se encantando com as coisas que você está ouvindo sobre a Bíblia. Por que você não vem estudar a Bíblia conosco? A Academia Teológica da Graça de Deus tem o curso bíblico em EAD. E você pode fazê-lo em qualquer lugar do planeta e até fora dele. Basta ter internet. 0 Operadora 11 3115 0819 ou no site agrade.com.br. A gente volta já. Muito bem, em nossa aula com o professor Luiz Alberto Teixeira Sayão, né, a respeito do mal, a sua origem e como a Bíblia o apresenta, chegamos ao Novo Testamento, onde estão muito claramente delineadas a figura do diabo e dos seus anjos. Jesus fala isso, né, falando do inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Tem um texto que o irmão mencionou e que, a sua abordagem me chamou muita atenção, porque normalmente a gente escuta ou lê com outro tipo de enfoque que me parece muito estranho. Quando Jesus diz assim, eu vi o diabo cair do céu, exatamente o que ele está descrevendo? A queda de Satanás ou uma intervenção do diabo porque os discípulos estavam pregando o evangelho? Olha, as indicações no texto parecem apontar numa apresentação de onde vem a origem de Satanás mesmo, né? Porque ainda que isso tenha a ver com o contexto com o que está acontecendo lá, mesmo em toda a Bíblia e até em todo o Novo Testamento não existe nenhum texto que se preocupa em detalhadamente apresentar uma referência exatamente como o diabo aparece. O único texto mais explícito é esse, e depois você tem Apocalipse, a referência de que a antiga serpente é o dragão e apresenta-se explicitamente. Então, creio que dá para a gente considerar esse texto como uma referência, de fato, de que o diabo é uma realidade, porque tem muita gente que vai pensar, não, o diabo é um conceito, o diabo é uma ideia de mal personificada, é uma criação literária, e também o fato de que, porque o diabo não pode existir desde sempre, a gente caía num dualismo como se existisse, então em algum momento ele se torna diabo, e acho que esse texto deixa isso muito nítido. Agora, e Apocalipse 12, a batalha no céu? É uma batalha que vai acontecer ou é a batalha que deu origem ao capeta? Então, Apocalipse é um texto que vive no meio de uma outra batalha, né, que é uma batalha hermenêutica, e a tendência de muita gente, especialmente na realidade brasileira, é ler o Apocalipse tudo como uma realidade futurista, né? Isso quer dizer, a maior parte das pessoas acham que
Apocalipse do capítulo 6 a 19 está reservado para o que ele chama o momento da grande tribulação, né? Mas grande parte do que Apocalipse apresenta para a gente tem a ver com, primeiro, a descrição do que está acontecendo nesse momento do sofrimento da igreja de Cristo no Império Romano, particularmente aquilo que aconteceu no período de Nero, que foi do ano 54 até 68, mas também quando descreve, em certo sentido, por isso que tem até uma escola que interpreta o Apocalipse como uma referência simbólica da realidade que vem a ver um conflito entre o bem e o mal, e eu entendo que isso está presente nesse capítulo 12. Apresenta para a gente o que a gente pode chamar, vamos dizer assim, a tônica presente na história. Então, quer dizer, quando essa comunidade da fé está sofrendo do jeito que está sofrendo, eles estão numa situação muito desesperadora, porque eles ouviram falar da redenção, Jesus foi morto pelo Império Romano, eles sabem que ele ressuscitou, estão aguardando a volta dele e a chegada do reino. E a coisa só está piorando. Então, como explicar isso? Então, o que o Apocalipse vai desvendar dizendo, olha, por trás desse cenário que aparece ser César apenas, o Império Romano, existem forças do mal atuando. E existe o Apocalipse bem, né? Ou é de Deus ou é do diabo, ou está no certo ou está no errado, ou tem a ver com Roma, Babilônia, ou tem a ver com Deus. Então ele vai apresentar, então o que eu percebo nesse texto é que essa batalha é uma batalha permanente, que faz parte da realidade desse confronto que tem o seu início lá atrás e que agora está sendo focalizado por causa daquilo que a igreja está enfrentando. Muito legal. Ai, poxa vida. Eu vou fazer uma pergunta complicada para você fechar a entrevista, tá? É possível ser cristão sem a existência do mal? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que o mal não existisse, ou não fosse personalizado na figura do diabo. Seria possível ser cristão? Ou seja, ser cristão nos moldes do Antigo Testamento? Olha, quando a gente lê a Bíblia, eu acho que uma boa parte da nossa leitura ela está um tanto quanto prejudicada por causa de um viés que nós temos dentro da nossa realidade e a gente lê o texto com esse tipo de enfoque problemático. É a mesma coisa quando a gente menciona, por exemplo, o começo de Gênesis, né? O relato ali ele é extraordinário. Ele sai de um pano de fundo terrível para construir uma história, uma narrativa, melhor dizendo, que vai falar quem é o ser humano, que realidade é essa e qual é o papel dele e apresenta o que tem de complicado e perverso na realidade bíblica, é uma constatação da realidade humana. Então, por exemplo, até hoje a tradição judaica guarda muito isso, que a criação e o mundo de Deus, num certo sentido, está inacabado. Então nós temos uma tarefa de construir, de melhorar esse mundo. A realidade da nossa finitude, a realidade dos problemas que existem à nossa volta, então a Bíblia surge no meio desse caos, com um discurso de que natureza? Pessoal, não dá para ficar desesperado, porque existe esperança, existe uma realidade divina, ela é poderosa, ela é graciosa e ela é misteriosa. Então, existe todo um convite. É interessante o convite. O convite é para duas coisas. É um convite para uma caminhada, para andar junto. É você, vou te levar para a Terra Prometida. Vai passar por uns lugares meio estranhos, mas, como se diz, né, estamos juntos. É um convite para uma caminhada e um convite para pegar na mão, no sentido de ter aquilo que é mais importante em toda a história bíblica, chamada fé, que é a convicção de que a bondade e o poder de Deus, apesar das circunstâncias, vão estar comigo. Então, quando você enxerga o foco maior, o texto bíblico, a narrativa, ela é, assim, uma sinfonia no meio do caos absoluto. Então, a pergunta é,
será que a gente pode viver como bom cristão sem essa realidade do mal? Eu daria duas respostas. A primeira é que eu acho que grande parte da nossa caminhada cristã está maculada por uma espécie de fé cristã que aparece à sombra do mal. Então, quando eu acho que a espiritualidade está defeituosa, ela é motivada por medo, ela é motivada por uma manipulação de sentimentos negativos, ela é motivada por um escatologismo problemático, ela prende você. Ela deixa você daquele jeito que o servo mal fica. Eu sei que o Senhor é exigente, então eu enterrei o meu talento e está aqui de volta. Mas como assim? Não era para fazer nada disso. Quando a gente enxerga o Deus gracioso, soberano e bondoso, aí a gente vai poder entender que não é que eu construa a minha espiritualidade por causa do mal, porque é ruim, porque é pecado, porque tem demônio, porque... Não é isso que motiva. O que motiva é a fascinação de como Deus entra no processo histórico e, diante do imponderável, faz coisas extraordinárias. Então, Deus tira a bola sem fazer falta. Deus cria situações que você não tem como ter esperança nenhuma na história de Israel. Você não tem como ter esperança nenhuma na história da Igreja de Cristo. E a pergunta é como é que Deus consegue, apesar de nós. Então, nesse sentido, eu acho que a espiritualidade saudável ela é celebrativa, ela é de alegria, é a espiritualidade da criança, é a espiritualidade que comemora, né? É a espiritualidade que incomoda os fariseus. Mas como é que os seus discípulos, em vez de estarem se machucando, estão aí comemorando e comendo e bebendo com o Senhor? Não, esse negócio está errado. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, a gente assim, entende que essa espiritualidade deve considerar a realidade do mal como pertinência da realidade. Porque essa realidade é o mundão que está diante de nós. Mas o que acontece? A gente não só atravessa, como transforma, como muda a realidade. Agora, a espiritualidade que funciona motivada por uma espécie de mera ameaça do mal, certamente ela precisa reler a Escritura e compreender direitinho. Muito legal. Dr. Luiz Alberto Teixeira Sayão foi o nosso entrevistado. Essa entrevista fica no YouTube e com certeza vai ser visualizada milhões de vezes, né? Por causa essa aula é raríssima. Você não tem essas informações facilmente disponíveis em lugar nenhum, muito menos reunidas num lugar só, né? Então, tá aí. Mais uma prestação de serviço inestimável que o irmão faz à causa do Senhor. Muito obrigado, que Deus o recompense. E quem quiser entrar em contato com o Dr. Sayão, os contatos dele foram publicados ao longo da entrevista e estão nas nossas redes sociais. Vamos ver lá o resultado da nossa enquete, a nossa pesquisazinha. Para você, Ezequiel 28 e Isaías 14 tratam da origem de Satanás? A maioria respondeu que sim, 69%, e a minoria disse que não, 31%, sendo que nos comentários muitos desses 31% disseram, olha, trata das duas coisas, fala do rei de Tiro e do rei da Babilônia, mas no fundo está falando de Satanás, coisa que o irmão deixou bem claro. Para nós isso é muito fácil, mas para o ouvinte de Ezequiel e o ouvinte de Isaías, não é, né? Muito bem. Na próxima sexta-feira, querendo o Senhor, estaremos com mais um Vejam Só a Entrevista. Até lá, fiquem na paz do Senhor.